Antes de qualquer coisa, eu preciso da sua atenção total. Se você é palmeirense de verdade, daqueles que respiram o clube 24 horas por dia, esse vídeo não pode passar despercebido. Já se inscreve agora no canal, ativa as notificações, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o Palmeiras, o futebol brasileiro e principalmente o jogo de poder que está acontecendo nos bastidores neste exato momento. Fica comigo até o final, porque essa história não começa onde todo mundo imagina, e muito menos termina do jeito que estão te contando. Respira fundo. O que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro não é apenas uma comparação de salários, não é só uma discussão de cifras, e muito menos uma simples negociação contratual. Existe algo muito maior em jogo. Existe um movimento silencioso, estratégico, que envolve respeito, hierarquia, poder, medo, ambição e, acima de tudo, domínio. E o Palmeiras, mais uma vez, está no centro dessa história. Mas calma, não vou te entregar o assunto principal agora. Porque se eu fizer isso, você perde a chance de entender o quebra-cabeça inteiro. E quem não entende o contexto cai em armadilha. E a armadilha é exatamente o que está sendo montado nos bastidores. O futebol brasileiro vive um momento curioso. Nunca se falou tanto de dinheiro, de salário, de bastidores e de comando técnico como agora. Os holofotes que antes estavam apenas nos jogadores, se viraram completamente para os treinadores. E isso não aconteceu por acaso. Isso é consequência direta de um trabalho consistente, dominante e vitorioso que começou lá atrás, quando muita gente duvidava, criticava e pedia demissão. Hoje o Palmeiras vive um patamar completamente diferente. Um patamar que incomoda. Um patamar que gera inveja. Um patamar que cria comparações inevitáveis. E é justamente aí que começa o desconforto de muita gente. Enquanto boa parte do futebol brasileiro ainda tenta entender como estruturar um projeto sólido, o Palmeiras já está vários passos à frente. E esse avanço tem nome, sobrenome e uma filosofia muito clara. Um técnico que não apenas ganha títulos, mas que dita tendências, impõe respeito e muda o patamar do clube onde trabalha. E é aqui que entra um número que está fazendo muita gente perder o sono. 3 milhões de reais por mês. Esse é o valor aproximado que Abel Ferreira recebe hoje para comandar o Palmeiras. Um salário que não caiu do céu. Um salário que não é fruto de improviso. Um salário que é consequência direta de resultados, de decisões firmes, de enfrentamentos internos e externos. E de uma blindagem que poucos clubes no Brasil têm coragem de fazer. Mas enquanto esse número circula com naturalidade na academia de futebol, ele causa terremotos em outros centros do país. Principalmente no Rio de Janeiro. E é aí que a história começa a ficar ainda mais pesada. Do outro lado da comparação está um nome gigantesco, respeitado, ídolo dentro de campo e agora treinador em ascensão. Um nome que recentemente conquistou tudo o que podia conquistar. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Carioca, Supercopa. Um currículo que no papel coloca qualquer treinador brasileiro em outro nível. Mas existe um detalhe que pouca gente está falando. Ou melhor, existe um detalhe que está sendo falado baixinho, nos corredores, longe dos microfones. Felipe Luiz, mesmo com todas essas conquistas, ainda recebe um salário muito abaixo do que se espera de um treinador desse porte. Segundo informações de bastidores, o valor que ele ganha hoje no Flamengo ainda é semelhante ao que recebia quando comandava o time sub-20. Isso mesmo, um técnico campeão da América e do Brasil com salário de base. E é exatamente aqui que a bomba começa a armar. O contrato de Felipe Luiz com o Flamengo vai até o fim de dezembro. As conversas para a renovação existem, há otimismo, mas também há tensão. Porque o treinador quer algo que na visão dele é justo, ser valorizado como um dos principais técnicos do futebol brasileiro. Já a diretoria do Flamengo adota cautela. Quer segurar valores. Quer negociar. Quer ganhar tempo. E enquanto isso acontece, o relógio não para. Nos bastidores a informação que circula é clara. Se não houver acordo, Felipe Luiz pode sim deixar o Flamengo. E isso, por si só, já é algo gigantesco. Um ídolo saindo pela porta dos fundos por causa de salário. Um campeão sendo colocado em xeque. Um projeto que pode desmoronar por falta de alinhamento. Mas o que isso tem a ver com o Palmeiras? Tudo. Porque o Palmeiras observa, analisa, compara e principalmente entende o jogo. O Palmeiras olha para essa situação e enxerga algo muito simples: estabilidade. Enquanto outros clubes ainda negociam na base da emoção, da pressão da torcida e da urgência política, o Palmeiras já tomou sua decisão há muito tempo. Valorizar quem entrega. Abel Ferreira não é apenas bem pago. Ele é protegido. Ele é respeitado. Ele tem autonomia. Ele tem respaldo.
E isso faz toda a diferença. Quando um clube decide pagar 3 milhões por mês a um treinador, ele não está apenas pagando pelo trabalho atual. Ele está pagando por previsibilidade, por comando, por hierarquia, por alguém que segura o vestiário quando a crise bate, por alguém que enfrenta dirigente, imprensa e torcida quando é preciso. E isso não tem preço baixo. Agora, imagine o impacto disso no mercado. Imagine o que passa na cabeça de outros treinadores ao verem essa disparidade. Imagine o efeito disso em clubes que apostaram em ídolos recentes, mas ainda não sabem se estão prontos para bancar o peso dessa escolha. O Flamengo hoje vive exatamente esse dilema. Por um lado, tem um técnico vencedor, querido, identificado com o clube. Por outro, tem uma diretoria que sabe que abrir precedentes pode custar caro no futuro. E no meio disso tudo existe o Palmeiras, servindo como referência silenciosa, como modelo que ninguém admite copiar, mas que todo mundo observa. E tem mais. O fato de Felipe Luiz ter superado o Abel Ferreira em títulos em 2025, com o Palmeiras ficando com o vice no Brasileiro e na Libertadores, adiciona ainda mais combustível nessa discussão. Porque no papel alguém pode dizer, como um treinador que ganhou tudo recebe 10 vezes menos do que outro. Mas o futebol não se resume ao papel. O futebol se resume a contexto, continuidade e projeto. A Abel Ferreira construiu algo que vai além de um ano específico. Ele construiu um ciclo, um método, uma cultura vencedora. Algo que não depende apenas de uma temporada brilhante, mas de uma sequência sólida. E isso é exatamente o que o Palmeiras entendeu antes de todo mundo. Enquanto outros clubes ainda reagem aos acontecimentos, o Palmeiras antecipa cenários. Enquanto outros discutem salário depois dos títulos, o Palmeiras negocia antes da crise. Enquanto outros esperam a pressão bater, o Palmeiras blinda. E é por isso que essa comparação está deixando os torcedores loucos. Não apenas os palmeirenses, mas os rivais também. Porque ela escancara uma verdade incômoda. Hoje o Palmeiras dita o ritmo, dentro e fora de campo. E se você acha que essa história termina aqui, você está muito enganado. Porque o que está sendo discutido agora não é apenas o futuro de Felipe Luiz no Flamengo. É o futuro do modelo de gestão dos grandes clubes brasileiros. É sobre quem está disposto a pagar o preço da estabilidade e quem ainda prefere viver de apostas. O Palmeiras fez sua escolha. E ela é clara. Agora, eu quero saber de você. O Palmeiras está certo em pagar o que paga ao Abel Ferreira? O Flamengo corre o risco de perder Felipe Luiz por não valorizá-lo como deveria? Esse abismo salarial diz mais sobre os treinadores ou sobre a organização dos clubes? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate está só começando e promete esquentar muito mais. E antes de sair, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui você não perde nenhum bastidor, nenhuma informação pesada e nenhuma análise que realmente importa para quem vive o Palmeiras de verdade. A gente se vê no próximo vídeo.